sequência de estudos sobre a natureza da igreja, né? E hoje vamos estar trabalhando uma terceira função da igreja. Já vou estar compartilhando aqui. O que eu tenho falado, né, continua valendo. Quem quiser escrever no chat, pode escrever. Só no final, quando eu paro de compartilhar, que eu consigo ler o chat. Durante a aula, se alguém quiser comentar, falar alguma coisa, pode abrir o microfone, aí você chama, que eu vou perceber que você quer falar, e aí eu abro a oportunidade para você falar também. Tá bom? Então, estamos aí, então, aí está aparecendo para vocês. Essa é a nossa aula número 12, a natureza da igreja. Então, na aula passada, nós estudamos sobre o quê? Sobre a edificação, né? Na aula passada, estudamos a segunda função da igreja, que foi a edificação. Nós aprendemos que a igreja não apenas deve chamar pessoas a ingressar no corpo de Cristo, mas deve nutrir e promover o seu desenvolvimento, né? Então, uma coisa vai complementando a outra, né? Nós mencionamos aqui o trabalho dos irmãos que estão fazendo missão, né? Agora aqui na oração, e não será completo o trabalho missionário ou o trabalho evangelístico se não houver a edificação, né? Se não houver a edificação. Então, a edificação, ela está naquele sentido de promover o desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento daqueles que ingressaram no corpo de Cristo, né? Então, não basta pregar, que seria o evangelizar. Pregar aqui no sentido de pregar para aqueles que não são da igreja, tá? Muitas vezes hoje nós temos pregações dirigidas à igreja, né? Então, muitas vezes a pregação é dirigida à igreja, né? Já pensando na edificação da igreja, eu coloquei ali pregar no sentido para aquele que não creu em Cristo, né? Então, não basta pregar ou evangelizar, é preciso formar, que é a ideia de discipular e edificar. Isso foi o que nós trabalhamos na aula anterior. Hoje, nós vamos para outro aspecto funcional, ou seja, do funcionamento da igreja, que é a adoração. Então, hoje nós vamos tratar sobre a adoração. Então, nós já vimos naquela série anterior, né, sobre o que é a igreja, então, a natureza da igreja. E, a partir de um segundo momento, nós começamos a pensar no funcionamento, na parte prática da igreja. Então, nós tratamos da natureza e agora estamos pensando nas práticas da igreja. Então, depois que nós pensamos o que nós somos, né, quem nós somos, o que nós somos e quem nós somos, nós temos que pensar aquilo que nós devemos fazer. Então, nós vimos que nós devemos fazer a pregação, né, ou a evangelização, a edificação, e hoje nós vamos tratar sobre a adoração. E falta mais um item que será apresentado na próxima aula. Antes de prosseguir, dentro do texto que eu tenho usado, que é do Eric Millard, eu coloquei aqui uma observação sobre a adoração, né? Porque ele vai trabalhar que a igreja ela tem uma das funções a adoração, mas em nenhum momento ele para explicar ou para tentar conceituar o que é a adoração, né? O que será que é adoração? Alguém gostaria aqui de falar alguma coisa antes, né? O que você entende que é adoração? Alguém gostaria de abrir o microfone e falar, olha, eu entendo que adoração é isso, né? Quem aqui gostaria de falar o que você entende que é a adoração? Pode falar, Silvia. Claro. Eu entendo que é um amor acima de tudo. O amor maior. O amor maior, né? Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o que você percebe que é a adoração? Todo mundo quer falar? Calma, dá tempo, eu vou deixar todo mundo falar. Não precisa brigar para falar, gente. Calma aí. Cada um, Paulo disse, cada um na sua vez. Então, calma aí, né? Vamos por ordem aí. Quem é o primeiro? Aliás, quem é o segundo, né? A Silvia já falou, né? Mais alguém gostaria de comentar? Participa, queridos. Não tenham
timidez, podem participar, falar, a gente aprende juntos, né? Não? Ninguém? Olha lá, a Mary. Eu, Alexandre. Jailton e Mary. Fala, Jailton. Não seria cantar louvores a Deus? Cantar louvores a Deus, né? Então, o amor acima de tudo, disse a Silvia. O Jailton lembrou dos louvores. E a Mary iria falar o quê, Mary? É parecido com isso, porque às vezes a gente mistura assim, louvor e adoração como se fosse a mesma coisa, né? E eu não sei também se é a mesma coisa. Eu acho que a adoração depende também da postura da gente naquele momento, uma postura de adorador, né? Então, aqui fica meio misturado a parte de louvor e adoração no culto. Mas é lógico que a adoração é amar muito, né? Então, tem a ver com a postura da gente no momento. Então, vamos juntar o que a Silvia disse com o Jailton, né? A Silvia falou que tem que ter o amor acima de tudo. Então, tem que ser um louvor com amor, né? A gente pode juntar. Me parece que o Celso também estava falando, não? Porque quando eu compartilho, diminui o número de carinhas que aparece aqui, eu não consigo ver todos os que abriram o microfone. Mas eu acho que outra pessoa também iria falar. Será que era o Celso? Tem mais alguém que gostaria de falar? Acho que era eu, Alexandre, Carlos. Pode falar, irmão Carlos, então. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Não, então, eu acho que é tudo isso e também engrandecer o nome de Deus através do canto, através da oração, é engrandecer o nome, reconhecer a sua soberania, engrandecer o nome de Deus, falar dele, né? Do seu poder e tudo mais. Legal. Vamos ver agora aqui no texto como aparece, né? Maria de Lourdes quer falar? Tá fechado o microfone, Maria de Lourdes. Tem que abrir. Tá fechado. Enquanto a nossa... Isso. Pode falar agora. Abriu. Adoração, pastor, é uma atitude. Eu acho que nem ele falou, render graças. Eu penso que nós adoramos a Deus quando nós obedecemos, quando nós glorificamos o nome dele, quando nós damos um testemunho dele, nós sabemos as nossas atitudes, nós estamos adorando e glorificando a Deus. Não é só com palavras, eu acho que nós adoramos a Deus mais com palavras. É o meu pensamento. Ok, né? Então vamos tentar juntar tudo isso e ver o que nós vamos aprender aqui, né? Antes de prosseguir para uma definição que aparece aqui, tem um texto muito conhecido de vocês que fala da palavra adoração e um texto dito por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus, né? Então vamos ver como Jesus trata do assunto em determinada passagem bíblica, que é João, capítulo 4, versículo 19 ao 24. Está escrito assim, né? Senhor, disse-lhe a mulher samaritana, né? Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha aí a palavra adorar aparecendo, né? Aí Jesus vai responder. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém. Eu vou grifar isso aqui e já falo por quê, né? Nem neste monte e nem em Jerusalém. Então a mulher havia colocado o monte, e ela disse que o povo de Jesus, que é o judeu, falava de Jerusalém, né? Adorareis o Pai. De novo a palavra adorar. E Jesus está falando da adoração. Aqui já é Jesus respondendo. Mulher, crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes
que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha quantas palavras relativo, né, à adoração aparece, né? Eu grifei de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu contei certo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes, né, aparece aí a palavra adorar, adorareis, adoramos, ou relacionado a isso, em um trecho tão pequeno. O que eu grifei em amarelo, né, eu quero que vocês percebam que Jesus está tratando de um momento anterior a ele, em que parece que a adoração ela é localizada geograficamente, ela está mais presa a lugar, né? A mulher está dizendo, nosso povo, nossos pais, adoramos neste monte, lugar. Vocês que são judeus dizem que a adoração tem que ser em Jerusalém, lugar, localização geográfica, né? Aí Jesus diz, mulher, vem a hora que nem neste monte, que é lugar, nem em Jerusalém, que é lugar, adorareis o Pai. Aí Jesus vai dizer que a adoração não vai estar mais presa ao lugar. Ele troca o lugar, Jerusalém ou monte, por uma postura. Mas os verdadeiros adoradores, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, né? Mas preso à postura, eu estou em verdade, eu estou em espírito, aí não depende da localização geográfica, né? Então, o louvor, né, que foi citado aqui, o louvor ele pode ser feito em adoração, ou não. A oração que foi mencionado também aqui, ela pode estar adorando ou não. Vai depender da postura. Parece que aqui em Jesus, a preocupação está mais com a postura da pessoa, né? Em espírito e em verdade, na postura da pessoa. Como disse a irmã Maria de Lourdes, né? Aqui não envolve nem palavras. Não que não possa haver palavras. Pode até haver palavras, mas acima das palavras está a postura em espírito e em verdade. É claro que caberia um livro só para tratar do que significa em espírito e em verdade, né? E eu tenho um livrinho aqui pequenininho chamado Digno de Adoração, que ele trabalha um pouco dessa situação do que vem a ser em espírito, em verdade, mas nós vamos detalhando ou trabalhando ao longo da aula, comentando algumas coisas, né? Agora vamos pensar nessa definição que está no dicionário teológico do Novo Testamento, Vida Nova e Loyola, tá? É um dicionário verde, não sei se os irmãos conhecem, mas ele define assim, ó: embora na literatura bíblica não haja definição formal do significado ou das implicações de adoração a Deus, pode-se afirmar com segurança que no período dos dois testamentos, tanto no Antigo quanto no Novo, a adoração nasce da compreensão de Deus como Criador e Redentor. Lembrando aqui as palavras do irmão Carlos, né, que falou agora há pouco aqui, né? O irmão Carlos usou a palavra reconhecer, né, Deus como aquele que ele é, né? Então a adoração nasce da compreensão de Deus como Criador e Redentor. Aqui nós temos, de novo, algo que eu tenho repetido nas últimas aulas, eu não sei se vocês repararam, né? Mas a Bíblia ela não tem nenhuma preocupação em definir conceitos, né? A gente que busca na teologia, nos estudos, definir conceitos. Procura na Bíblia um versículo que fala um conceito de Deus, um conceito de fé. O que é fé? Igual no dicionário, sabe? Você quer saber o que é fé? Pega um dicionário teológico. Aqui é de um dicionário teológico, né? Você vai na palavra adoração, tem lá explicadinho o que é adoração, né? Quem é o Espírito Santo? Você procura um dicionário teológico, está lá falando, né? Mas a Bíblia ela não trabalha dessa forma. A Bíblia ela vai apresentando as coisas.
às vezes em narrativas, às vezes num texto teológico, às vezes numa poesia, num salmo, numa revelação, numa visão, numa parábola. Ela vai apresentando, né, de forma muito solta, às vezes, nas Escrituras. E aí nós vamos pincelando e observando nessa narrativa bíblica o significado daquilo que nos interessa, que está relacionado a nós. Mas a Bíblia não tem uma definição de adoração. Adoração é isso, não tem. Jesus, ele disse que a verdadeira adoração é em espírito e verdade, mas ele não disse o que é. Ele disse que é em espírito e em verdade, né? Mas a gente vai aproximando do entendimento do que é adoração. A adoração vai estar relacionado vou repetir, né, o irmão Carlos tinha comentado, a esse reconhecer, esse reconhecimento. Esse reconhecimento pode ser pelo louvor, como disse o irmão Jailton. Pode ser na oração, como bem lembrou o próprio Carlos, né? Esse reconhecimento, aí, né, que a irmã Silvia falou, o amor acima de tudo, esse que é talvez um grande ponto interessante. Porque alguém pode me louvar, e eu posso louvar vocês. Não no sentido idolátrico, tá? Não é nesse sentido, não. Estou falando no sentido de elogiar, né? Eu vou louvar no sentido de elogiar. O Jailton é um aluno muito aplicado, é um aluno muito dedicado. Entre aspas, estou louvando ele, estou exaltando a sua dedicação. Só que será que eu disse isso de coração ou foi para agradar o Jailton? O Jailton nunca vai saber. Ele pode até ter uma ideia errada ou verdadeira. De repente alguém pensa, isso é um puxa-saco. Ou talvez alguém pense, é verdade. Mas ninguém conhece o coração, mas Deus conhece. Deus conhece, né? Por isso que nós já vimos em outras aulas aquela briga teológica de Paulo, né, e de Jeremias e do Deuteronômio, quando fala aparentemente contra a circuncisão da carne. E fala, não basta circundar a carne, tem que circuncidar o coração. Ou quando Isaías fala, no capítulo 1, né, quem requereu de vocês o só pisardes nos meus átrios? Está lá em Isaías, capítulo 1. O que ele está querendo dizer é assim, quem disse que basta entrar na igreja, se fosse numa linguagem de hoje, né? Quem requereu de vocês só entrar na igreja, só entrar na escola bíblica? Quem disse que basta andar com a Bíblia embaixo do braço? Quem disse que basta fazer um seminário teológico? Quem disse que basta assistir a aula da escola bíblica? Quem disse que basta participar da celebração da ceia? Quem disse que basta descer as águas, né? São todos elementos externos. Mas a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Ela tem que brotar do interior, porque muitas vezes as pessoas podem até dizer as palavras certas, mas sem a intenção certa, né? Alguém pode até cantar um louvor muito bonito, fazer uma oração muito bonita, ter os ditos teologicamente certinhos, mas, como Jesus disse, esse povo me adora ou fala bem de mim, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Significa que não tem que ter o louvor dos lábios? Não. Significa que tem que ter o louvor dos lábios, mas com o coração em sintonia com o que está sendo dito, né? Então, a adoração, ela está nesse reconhecimento, que não necessariamente precisa ter a música, né, Jailton? Porque senão eu estaria perdido. Porque, olha, irmãos, se vocês querem que o número de pessoas na Nova Jerusalém diminua, me coloque para cantar. Se vocês quiserem que as pessoas parem de frequentar a igreja, de assistir os cultos, pede para o Marcelo me colocar no louvor. Então, mas não é apenas no louvor, né? Então, o nosso louvor, aliás, não precisa ser apenas na música. Vamos pensar em outra referência que não está aqui, eu lembrei agora na nossa conversa sobre adoração. Lembra quando o diabo, na tentação com Jesus, né? O diabo ele fala para Jesus, eu te darei todos esses reinos
se você cantar para mim, foi isso? Se você se prostrar e me adorar. Que era um gesto de se curvar e reconhecer a superioridade de Satanás, coisas desse tipo. E Jesus disse, não, Satanás, pois escrito está que somente ao Senhor adorarás e prestarás culto. Ali não tinha música, exatamente, um louvor a ser cantado, mas era a postura, né? Então, a adoração, ela está relacionada com esse reconhecer que a gente pode fazer na música, na oração e na prática de vida. Quando a nossa prática de vida é uma prática de vida que busca reconhecer o senhorio de Deus, a beleza e a majestade do Senhor, quando a gente busca valorizar aquilo que Deus criou, né? Eu busco até mesmo cuidados, entre aspas, né, ecológicos, e é ecológico também, pode servir de adoração. Eu não vou depredar o meio ambiente porque eu sei que é aquilo que o meu Deus fez. Eu vou cuidar daquilo que o meu Senhor criou. É uma postura de adorador. Eu vou ter um cuidado maior pela vida do meu semelhante, pois o meu semelhante é criação de Deus. Né? Então, a gente pode manifestar adoração de várias formas, mas ela brota desse reconhecimento. Aqui na continuação da definição, que seria pensando mais de acordo com o Novo Testamento, né? O dicionário aqui, ele tem uma outra parte que ele fala um pouco mais do Antigo, ou dos Evangelhos também, mas aqui pensando mais no Novo, por isso que ele usa muito Paulo, né? Deus é aclamado Senhor soberano, estou lendo aqui, ó. Deus é aclamado Senhor soberano, que trouxe o mundo à existência. Ele é o autor de tudo que existe. Ele agiu por meio do seu Filho, a fim de criar e resgatar, tomando as providências salvíficas para restaurar o universo quando ele caiu do seu estado original e salvar a humanidade emaranhada no pecado. Ouve-se notas de louvor que anunciam o alvorecer de uma nova era de ações reconciliadoras e renovadoras da parte de Deus. E aí ele vai falar que a igreja é esse alvo da ação de Deus, né? Mas, resumidamente, a adoração é esse reconhecimento, né? Que aí a gente vai expressar ele. Então, eu acredito que todos que estão aqui na aula reconhecem Deus como Criador, como Salvador, como Provedor. E aí, como que a gente vai expressar isso? Eu quero expressar isso por uma música. Eu quero expressar isso através de uma poesia. Eu quero expressar isso através de um livro. Eu quero expressar isso numa oração. Lembra da oração de Jesus? Pai, graças te dou, né? Então, eu vou expressar isso. E essa expressão, ela tem que brotar de um interior que adora em espírito e em verdade. Só uma pequena reflexão sobre esse espírito em verdade, porque não é o tema da aula, tá? Mas tem um autor muito interessante que trata desse assunto. Ele diz que em espírito é a adoração que brota do mais interior do ser, né? Por quê? Nós temos o homem numa visão ou tricotônica ou dicotônica, né? Ou o homem é visto como espírito, alma e corpo, que seria 3 partes, né? Tem alguns teólogos que vão... Deixa esse barulhinho passar aqui. Ou tem alguns teólogos que vão dizer, não, espírito e alma é próximo, seriam equivalentes, e tem o corpo. Mas, independente disso, né? Quando fala assim, espírito, seria do interior do ser, né? Alguns vão olhar o espírito como a parte que se comunica com Deus, e a alma a parte da psique, aqueles que dividem, que separam espírito de alma, vão ver a alma ligada mais à psique, e o espírito ligado mais à parte de comunicação com Deus. Alguns vão dizer que não, que é a mesma coisa, tá? Mas, independente disso, olhar aquilo que brota do espírito seria a adoração que nasce da parte interior, das percepções interiores, que o homem que nasceu de novo tem. Aquele que não nascer
da água e do espírito não pode entrar e nem ver o reino de Deus, né? Então, é de dentro para fora. A expressão religiosa, muitas vezes, ela está apenas por fora. Cantar, tocar, essas expressões, elas podem ser apenas externas e talvez não brotou do interior. E pode ser que sim. Como que eu vou saber? Eu não sei. Quem sabe é Deus. Quem procura os adoradores em espírito e verdade é Deus, não sou eu. Porque eu não consigo ver o interior da Mary, do Edson, do Jailton, do Celso, do pastor Fernando. Eu não consigo ver o interior. Quem procura é Deus. Jesus falou, o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. É Ele que procura. Porque lá na igreja pode estar todo mundo cantando. Quantos estão brotando do interior do espírito? Só Deus sabe. E em verdade, aí nós temos uma aproximação do conhecimento e do entendimento. Aqui é um outro, caberia livros e livros para falar da verdade em João, porque João usa muita verdade. Vocês lembram quanto João usa a verdade? É em João que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É em João. João tem muitos textos que têm a expressão verdade. Tá? Mas verdade vamos ligar aqui ao conhecimento, né? Vamos tentar ligar a isso, né? Eu sei que o exemplo que eu vou dar talvez seja teologicamente até superficial, mas já aproxima da noção que talvez eu gostaria que vocês entendessem, né? Quando eu era novo convertido, muitas vezes na igreja, não sei na Batista, mas a igreja que eu congregava, muitas pessoas tinham o costume de ler o Salmo 23, ler o Salmo 91, né? Tinha até vai virando até um misticismo, uma crença que o Salmo 91 é mais poderoso do que outros salmos, né? Que é um salmo mais forte, uma série de crendices que vai formando por aí. O fato é que muita gente lia o Salmo 91 e nem entendia o que estava lendo. É igual orar o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vai repetindo, repetindo, repetindo. Aí ele lê lá, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí continua. Será que a pessoa disse isso em verdade? Quando ele diz, Deus me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo o outro, será que ele disse isso em verdade? Será que ele tem noção do que ele falou? Será que ele tem a percepção? Quando a gente canta, quantos louvores nós cantamos, que é do inário da igreja, ou é do louvor, ou é do coral, às vezes as pessoas cantam sem nem ter a devida percepção da letra do que está sendo dito, né? É como se ele está, é como se fosse uma reza. Quem gosta, eu não vejo assim, teoricamente, reza e oração é equivalente, tá? É a mesma coisa. Depende do autor. Para alguns, reza é aquilo que é decorado. E a oração é aquilo que é espontâneo. Mas nem todo mundo faz a diferença. Mas se a gente fosse fazer a diferença, né, a reza como algo decorado, tem muita gente que canta como se fosse algo decorado, nem sabe o que significa. Fala que a igreja é a família, estamos unidos em Cristo e tal, mas a pessoa fala da boca para fora. Lembra quando Jesus diz, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim? Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente decora jeito de orar. A nossa oração, teologicamente, está certinha. Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus é Pai, é Todo-Poderoso. Ah, Senhor da glória. Ele é o Senhor, é verdade. Mas Ele tem sido o Senhor da minha vida? Eu falo, mas eu vivo essa expressão de louvor, né? Então, é algo a se pensar sobre a oração que brota desse reconhecimento, mas tem que ser em espírito e em verdade, né? E o louvor é uma das maneiras, mas não é a única. A nossa forma de dizer, de falar e de viver, de praticar a vida. Mas vamos lá, as funções da igreja, adoração. Outra atividade da igreja é a adoração. Olha que coisa bonita que eu descobri aqui estudando e com esse autor, né? Nós vamos olhar 4 funções da igreja. Hoje nós estamos na terceira. Então, é o evangelismo, a edificação, a adoração e a ação social. E aqui nós vamos perceber que cada uma tem um foco diferente, sendo que a última tem
uma possibilidade maior. Quando eu falo evangelismo, o meu foco é as pessoas fora da igreja, ou fora de Cristo, tá? Aqueles que estão de fora. O evangelismo não é para dentro, né? O evangelismo é para fora. Então, uma das funções da igreja é fora das suas portas. Claro que igreja não é o prédio, né? Igreja não é o prédio, a igreja é o corpo, é a comunidade. Mas o evangelismo, ele é para fora da comunidade, para fora dos prédios, se você quiser colocar assim. Então, o foco da função evangelística é para fora. A edificação, o foco é dentro. A edificação é aqui entre nós. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que precisam estar fortalecidos, é o crescimento espiritual, né? É a consolidação da fé, é o fortalecimento daquele que está enfraquecido. Então, a edificação trabalha dentro do corpo. E a adoração, o foco está voltado ao Senhor. O último item vai ser ação social. A ação social serve para os de fora e serve para os de dentro. Vocês perceberam que cada função ela tem um direcionamento? Isso é muito legal, né? O evangelismo pensa fora da igreja, a edificação pensa dentro da igreja, e a adoração se volta ao Senhor da igreja, ao cabeça do corpo. Então, se a gente pensar na metáfora do corpo, o evangelismo quer trazer mais membros para o corpo. A edificação quer fazer o corpo crescer. A adoração reconhece o cabeça que é Cristo, né? A cabeça que é Cristo. E a ação social é um cuidado tanto com os de dentro quanto com os de fora. Bom, a igreja primitiva nós estamos pensando na igreja do primeiro século, tá? A igreja do Novo Testamento, que evidentemente que tem fases distintas, né? É uma forma de designar um período. Então, eu estou colocando aqui a igreja primitiva como a igreja do primeiro século, a igreja da época do Novo Testamento. A igreja primitiva se reunia para adorar com regularidade. Olha, se reunia com uma finalidade. Cada um pode adorar em casa? Pode. Pode. Só que o nosso culto, a nossa reunião, né, ela tem também a finalidade de prestar culto, prestar uma adoração a Deus, ok? De se voltar para Ele. Então, a igreja primitiva se reunia com regularidade para praticar, para essa prática que é ordenada, a gente percebe principalmente em Paulo, em Atos, né? Uma observação, é interessante que nós podemos notar essas 4 funções no texto de Atos. Nós vamos olhar agora aqui um dos primeiros textos que trata como era a vida da igreja no seu início, tá? Atos lá no capítulo 2. Nós vamos ver essas 4 características. Quais são as 4 características? Essa aqui, ó, evangelismo, edificação, adoração e ação social. Eu fui grifar e o texto é tão rico que eu grifei quase tudo. Que é isso daqui, irmãos. Olha só, eu vou ler para vocês aqui, ó. Atos 2, 42 a 47. Preste atenção na percepção de vocês. O que nesse texto é evangelismo, pensando nos de fora. O que nesse texto é edificação, pensando naqueles que estão pertencendo à comunidade cristã. O que nesse texto é voltado ao Senhor, para adorar o Senhor. E o que nesse texto é um cuidado social, é uma ação social. Lemos assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina está ligado a ensino. Não é evangelismo, é ensino. Está ligado à edificação, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Esse estar junto. E isso está ligado à edificação também. No partir do pão, reunidos para o partir do pão. Né? Que lembra aí, talvez, a questão de celebração de algo próximo do que seria a ceia. Né? E nas orações, juntos, reunidos na doutrina dos apóstolos, perseveravam, está no plural, juntos, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais
eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses sinais, será que eram para os de dentro ou os de fora? Né? Lembra lá de Marcos 16, né? o Mateus 28 também? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha a ação social. Diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Olha a adoração. Louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. O povo olhava com simpatia esse grupo dos primeiros seguidores de Jesus. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O evangelismo, né? Então, nesse pequeno texto, eu consigo enxergar o evangelismo, a edificação, a adoração e a ação social. E tem uma outra coisa que eu observei. Apesar de notarmos o aspecto individual, porque no versículo, qual que é o versículo? Versículo 43, está escrito cada alma. Cada alma é cada pessoa. Em cada pessoa havia temor. Cada um. Então, a Mary é a Mary, o Edson é o Edson, a Maria de Lourdes é a Maria de Lourdes, a Ivanir é a Ivanir. É cada um. Tem um aspecto individual, mas o que predomina é o coletivo. Vocês repararam que o predomínio do coletivo? Olha quantos plurais mostram deles juntos. Perseveravam todos. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração, eles juntos. Cada pessoa tem o seu temor. E os prodígios estão sendo feitos pelos apóstolos, mas todos os que creram estavam reunidos e tinham em comum e compartilhavam os seus bens conforme alguém tinha necessidade. Diariamente, todos os dias, de novo, perseveravam unânimes, é um grupo reunido e junto, seja no templo, que ainda frequentavam, de Jerusalém, né? Então, possivelmente esse grupo é todo de judeu, né? Perseveravam lá no templo, mas também de casa em casa, partindo o pão, talvez uma referência aqui à ideia da lembrança da ceia do Senhor, né? E louvando a Deus. Então, esse texto ele mostra essa ação da igreja em todas as áreas, mas aqui tem louvor, tem culto, tem comunhão, tem proximidade. Uma outra coisa, o culto da igreja era geralmente numa casa, tá? No primeiro século, né? Eu coloquei só uma referência, tem várias na Bíblia, várias. Eu já mostrei outras para os irmãos em outras aulas, né? Eu coloquei só uma para a gente lembrar. Colossenses 4,15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. A igreja era hospedada numa casa, ou seja, a igreja se reunia na casa dessa pessoa, né? Então, a reunião acontecia nas casas. A gente lê aqui em cima, em Atos, partia o pão de casa em casa. Talvez uma referência a algum culto doméstico, né? Mas mesmo depois de Atos 2, quando a igreja já avançou mais, a igreja ainda vai ter os seus cultos nas casas. A igreja, ela começa os seus cultos ainda no templo. No começo, os discípulos de Jesus ainda tinham uma prática muito próxima do judaísmo, ainda frequentavam o templo. Nas sinagogas, nós vemos, mesmo em Atos, Paulo e muitos cristãos ainda ali na sinagoga, só que depois nós vamos vendo um afastamento da sinagoga, né? E um afastamento do templo. Que o templo e a sinagoga, parece que com o passar do tempo vai ficando mais nítido a diferença entre aquele que é o cristão e aquele que ficou só com o judaísmo tradicional como ele era. E aí o culto vai ser na casa, a reunião da igreja é na casa. E aí nós temos uma referência de Paulo que mostra que esse culto, aparentemente, era todos os domingos, né? Então nós temos uma orientação de Paulo aqui, ó. Sua orientação aos coríntios para separar o dinheiro no primeiro dia de cada semana sugere que eles se reuniam regularmente para adoração nesse dia.
Então, nós lemos aqui 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, olha a ação social, né? A coleta de uma oferta para os santos. Né? Aqui não tinha que pagar aluguel, não tinha ainda essas preocupações, porque a igreja era a casa de alguém, né? Talvez um cuidado para aquela casa, alguma coisa poderia existir. Então, aqui é uma oferta para pessoas necessitadas de outra comunidade. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então, ele está pedindo para os coríntios o que ele já tinha pedido na Galácia. Então, parece que é uma prática comum. Qual que era a prática comum? No primeiro dia da semana, que é o domingo, cada um de vocês põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. Então, parece que era comum uma reunião ao domingo, né? Em numa determinada casa, onde hospedava um grupo de cristãos para a celebração de um culto. Aí vai a pergunta: o que provavelmente havia nessas reuniões? O que será que acontecia em um culto lá na casa de Ninfa, que nós lemos, ou um culto na casa de Gaio, como está lá em Filemon? Como que será que era um culto em uma determinada casa, né? Então, o que provavelmente havia nessas reuniões? Apesar de ser difícil precisar uma estrutura litúrgica, então não tem uma liturgia na Bíblia também. Nós temos a liturgia, todo mundo aqui está acostumado, não está? O que a nossa igreja tem quando começa? Né? Tem uma oração, tem um louvor da equipe de louvor, tem os anúncios, depois tem uma leitura bíblica e a pregação. A oferta é a última coisa que acontece no culto. Se um dia inverter, vocês não vão reparar? Se um dia o pastor já começar o culto pregando, né? Vocês vão estranhar, falar, não, está errado isso aí. Como assim? Já começou pregando, né? Quem disse que está errado, né? Então, eu me lembro que na Assembleia de Deus, lá onde eu frequentava, por muito tempo, tinha que cantar no começo do culto 3 hinos da harpa cristã. Então, a harpa cristã como um hinário que tem lá na Igreja Batista também. Né? Hoje, a nossa igreja, no culto de domingo, não usa o hinário. Né? Na quarta-feira, eu lembro que a gente usava. Mas aí virando uma liturgia. Então, lá na Assembleia de Deus, tinha que cantar 3 hinos da harpa cristã. Então, começava com uma oração, depois 3 hinos da harpa cristã, depois fazia a leitura oficial, alguém lia um texto da Bíblia, né? Alguém lia, não necessariamente o texto que o pastor ia pregar, mas fazia uma leitura de um texto. Aí vinha o grupo das irmãs, vinha o grupo dos jovens, aí depois tinha as ofertas, depois vem o pregador. Então tem uma estrutura litúrgica. Geralmente cada igreja tem uma, presbiteriana, a batista, às vezes muda, né? A batista Nova Jerusalém faz de um jeito, a batista da Penha faz de outro, mas a liturgia na Bíblia não tem uma estrutura. Uma estrutura tem que ser assim. É muito livre. Então, nós não vamos encontrar uma liturgia explicando como era cada casa, cada culto. Mas nós temos algumas pistas do que acontecia em um culto da igreja primitiva. Vamos ver assim. Então, apesar de não ter essa estrutura, né, ainda que muito provavelmente devesse ser algo parecido com a reunião da sinagoga. Porque os primeiros seguidores de Jesus frequentavam a sinagoga. Jesus frequentava onde? Uma sinagoga. Jesus cresceu numa sinagoga, Pedro cresceu numa sinagoga, Paulo cresceu numa sinagoga, todos eles cresceram em sinagogas. Provavelmente, a estrutura de culto copiava o que era numa sinagoga. Como que era o culto da sinagoga? Tem a leitura da lei. Lembra Jesus? Ele se levanta, lê Isaías 61 e começa a explicar e fala: hoje se cumpriu essa escritura. Possivelmente os cultos tinham algo parecido. E com o passar do tempo vai criando as suas próprias particularidades. Né? Possivelmente é isso que aconteceu. Mas nós temos pistas no próprio texto bíblico. Vamos ver alguns textos aqui. 1 Coríntios 14, 26. Nós lemos isso, não sei se foi na última aula ou na penúltima, né? Acho que foi na última que a gente falou de edificação. Né? Mas olha o que Paulo fala. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir para quê? Para o culto. Então, pelo menos em Coríntios tinha isso, quando acontecia a reunião do culto. O que tinha no culto lá? Salmo, tinha alguma leitura de salmos. Outro tem doutrina,
Possivelmente alguém trazia uma palavra de ensino, revelação, talvez algo mais pentecostal, talvez algo mais místico, porque Coríntio é a igreja dos dons, a igreja que Paulo vai tratar de cura, de falar em língua e interpretar. E não é uma língua de outro idioma, porque ele não fala para estudar. Se alguém fala em língua, aprenda outro idioma para entender. Ele fala, se alguém fala em língua, ora para interpretar. Você tem que orar para entender. Né? Lá em Atos 2, sim. Lá em Atos 2, cada um ouve no idioma. Lá diz que é idioma. Mas Coríntio é uma igreja de mais mistério. O negócio ali fala de sinais, de maravilha, de cura, de profecia. Ele fala, né, de língua que alguém, se ouviu o povo falando em língua, falou, vocês estão doidos, porque ninguém entende nada. Ele quer pôr ordem naquele culto. Ele fala, se alguém falar em língua, o que ele fala? Outro traz língua e outro interpretação, se não fica calado. Isso está lá em Coríntio mesmo. Fala, se não tiver ninguém para interpretar, fica calado. Né? Mas ele fala, mas no final, que tudo seja feito para edificação. Esse é o texto de Coríntios. Mas vamos ver nas outras igrejas se Paulo dá alguma pista também. Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Esse entre vós já é a reunião do culto, né? Falando entre vós com salmos, de novo ele repetiu, tem salmo lá em Coríntios, tem salmo em Efésios. Entoando e louvando de coração. A irmã Silvia, cadê a irmã Silvia? Falou aquela hora, né? Que tem que ter o coração. Olha aí, a irmã Silvia acho que leu Paulo, né? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Aí o Jailton entrou aqui nesse culto, com hinos e cânticos espirituais, né? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Aqui ele não falou de língua nem de revelação. Será que a igreja de Coríntios era pentecostal e de Efésios era batista? É brincadeira, tá, irmãos? Mas vocês viram que lá para Coríntios ele falou, vocês quando reuniam, um traz revelação, outro traz língua, outro interpreta, se não tiver quem interpreta, ó, calado, hein? Tem que ter alguém para interpretar, tem que ter uma ordem aí na casa aí, mas pode ter com ordem e decência. Para os Efésios, ele falou, tem que ter salmo está lá e está aqui, louvando, entoando e louvando hinos e cânticos espirituais. Eu não sei aqui se Paulo está pensando numa diferença, né? Ele fala hinos e cânticos espirituais, né? Não sei se ele vê uma diferença entre hino e cântico. Alguns podem até sugerir alguma diferença, talvez o hino seja algo já instituído, já mais consagrado, talvez como um salmo que era sempre cantado, e um cântico, talvez algo novo, algo produzido ali pelos irmãos. Eu não sei se a gente poderia dizer isso, né? Mas o interessante é que seja hinos e cânticos espirituais, né? Espirituais que celebre a Deus, que celebre, que louve ao Senhor. Em tudo dando graças, ações de graça, por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei em azul aqui duas coisas, né? Aqui em cima, tudo para edificação, e aqui embaixo, vocês estão reunindo para o culto, mas não esqueça de uma coisa, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, essa reunião cultual de vocês, de adoração, não se esqueça que um é sujeito ao outro. Vocês olharam que interessante? Porque a gente pensa no culto, o culto é para Deus. Evidentemente, o culto é para Deus. O louvor é para Deus. O nosso ajuntamento é para Deus. Mas é para a gente também. Parece que eu estou falando uma blasfêmia aqui, né? Mas não é, não. Olha lá na reunião de 1 Coríntios. Para a edificação. A edificação é de quem? É de Deus ou da igreja? Da igreja. O culto, ele tem salmo, tem doutrina, revelação, língua, interpretação, tem um culto. O culto é para Deus, mas ele edifica a igreja. E aqui embaixo, tem louvor, tem salmo, tem cântico espiritual, mas não se esqueça, um se sujeita ao outro aí, tá bom? Tem sujeição, tem edificação também da igreja, né? Tem o amor aqui. O amor, fazer de coração, não é só para Deus, tem que ter sujeição um ao outro. O amor que vai para Deus reflete na minha relação com o próximo. E nós temos mais uma referência cultual, ou de reunião, de culto em Colossenses. Vamos ver Colossenses. Habite, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Interessante que ele fala a palavra de Cristo, né?
eu não sei precisar teologicamente aqui o que ele está pensando com a palavra de Cristo. Ok? Eu não sei aqui agora se os evangelhos já estavam escritos. João, com certeza, não. Eu não sei se já circulava nesse momento alguns trechos do que Jesus disse. Talvez algum evangelho já estivesse ali, mas pelo menos talvez tradições orais. A Bíblia está sendo composta ainda, o Novo Testamento está sendo escrito. Ele fala, habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. Talvez ditos orais, lembranças de parábolas, talvez trechos de algum evangelho já escrito. Lembra que Lucas faz pesquisa? Lucas escreve o evangelho com base em pesquisa. Ele fala que fez uma exaustiva pesquisa para escrever. Talvez já existisse coisas escritas, mas habite em vocês ricamente a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente com toda a sabedoria. Aqui não é edificação, é entre nós. Olha, o culto tem também entre nós. O culto é para Deus, é claro, mas traz edificação. Instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Tinha espaço disso em um culto. O Edson traz edificação para mim e eu levo edificação para o Edson também. Entre nós, mutuamente. Aí louvor, louvando a Deus. Aí volta os salmos. Tinha muitos salmos. Vocês viram que nos 3 tem salmos, né? Com salmos e hinos e cânticos espirituais. De novo, parece que ele distingue, né? Na verdade, eu devia ter feito uma pesquisa mais acurada e não fiz, né? Essa não era talvez a intenção, mas ele distingue de novo hinos e cânticos espirituais. Com gratidão. Ele repete o que está em Efésios. Que lá ele fala agradecendo a Deus por tudo. E aqui de novo ele fala com gratidão em vosso coração. Em espírito e em verdade. Ok? Então, nós observamos aqui essa palavra mutuamente, que eu achei muito legal, porque pode sugerir algo muito parecido com o culto doméstico. O culto na nossa igreja, o culto no templo, né? Templo. Não dá para todo mundo falar, não é verdade? Nós temos quem abre o culto, depois vem o pastor e prega, tem o louvor, mas um culto doméstico, hoje, ele é mais parecido, talvez, com esses cultos que nós encontramos aqui. No culto doméstico, não é isso. O culto que tem, às vezes, 10 pessoas, né? O culto doméstico não é só da sua família, eu estou falando aqueles cultos de um ponto de pregação, de uma casa, que eu acho que todo mundo aqui já participou alguma vez. Não é assim? Quem quer falar alguma palavra, alguém quer comentar alguma coisa, parece que é mais próximo das pessoas falarem, né? Aí talvez a Ivani fica com vontade de contar um testemunho, talvez a Silvia vai fazer uma expressão, olha, isso me tocou meu coração. Esse mutuamente que aparece em Colossenses, de um instruir o outro, de um aconselhar o outro, mutuamente, com toda a sabedoria, estava ali dentro do culto. É claro que a gente está falando de uma época que a igreja não tinha templo. A igreja era uma reunião. A gente lê em Atos que 3.000 se converteu, depois 5.000 se converteu. Não é isso que está lá em Atos? Mas em nenhum lugar havia espaço para reunir essas pessoas da igreja, não. Os cultos eram casas, eram 12 pessoas, 10 pessoas. Se tivesse alguém rico da igreja, poderia oferecer a sua casa para mais pessoas. A comunidade se reunia em grupos pequenos, né? E aí nós temos uma estrutura dessa forma. Hebreus vai lembrar a importância de não negligenciar a reunião. Então, olha, nós lemos aqui em Hebreus 10, 25. Estou lendo aqui agora, deixar em azul. Não deixemos de congregar-nos. Esse congregar é a reunião para o culto, tá? Como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto quanto mais vede que o dia se aproxima. Então, aqui em Hebreus, apesar dele não falar sobre o funcionamento do culto, mas ele diz da importância de reunir, da reunião desse corpo, desse grupo, né? Reunir para louvar um salmo, ler um salmo, aconselhar, ter uma doutrina, ter um ensino. Na sinagoga era comum a leitura de um texto e a explicação desse texto. Paulo vai falar para quando a igreja se reunir, ler a carta que ele escreveu. Ele vai falar da instrução das palavras de Jesus. O Apocalipse sugere, lá na abertura, que o livro do Apocalipse, quando ele é entregue para as igrejas da Ásia, ele vai ser lido no culto. A leitura do livro era um livro, às vezes para a igreja toda. Era muito caro ter um livro. Você sabia que os judeus, a maioria dos judeus não tinha a Bíblia.
possivelmente, Jesus não tinha Bíblia em casa. Sabia disso? Jesus, na sua adolescência e infância, Jesus não tinha Bíblia. A Bíblia era rolo. Era um rolo de Isaías, um rolo do Êxodo, um rolo. Cada profeta, cada livro era um rolo. Ficava na sinagoga, numa caixa, numa urna, guardado. É lá que é lido. Então, a pessoa tinha que decorar os textos. Se a pessoa fosse rica, ela podia até comprar um livro, que era feito à mão e demorava muito. Eu li uma vez que um livro de Isaías, se não me engano, ele tinha um custo do salário de um ano inteiro, de um trabalhador comum. Era muito caro. Então, ficava no local de reunião. Então, quando a igreja vai começar a ter as cartas dos apóstolos, se bem que as cartas são menores, né? Mas ela vai ficar no local de reunião. Então, hoje a reunião é na casa do Edson. A nossa igreja está na casa do Edson. É lá que fica o livro do Apocalipse. Quando a gente chegar lá, o Edson, ou o pastor, ou o bispo da igreja, ele vai ler para nós, né? Então, geralmente era assim. Aí a importância de congregar e estar junto e fazendo tudo isso junto. Embora a adoração seja direcionada a Deus, também tem o propósito de beneficiar o adorador. A nossa adoração é para Deus, mas ela nos beneficia. Até mesmo naquilo que a gente não entende. Desculpa aqui agora o meu gracejo, né? Porque quando Paulo fala, quando vocês falam em língua e ninguém entende, você ora com o espírito e o seu espírito é edificado, mas a sua mente, a sua consciência não entende nada. Você só ora bem no espírito, seu espírito até que é edificado, mas sua consciência não entendeu nada. Então você tem que buscar interpretação, né? Mas o que eu quero dizer é que, independente o culto que é prestado a Deus, ele reverbera para nós, ele volta para nós em edificação também. Não é isso que a gente sente? Numa reunião, todo mundo aqui já adorou a Deus e já se sentiu muito bem. Você está triste e se sente feliz, você se sente acolhido, você se sente melhor, você se sente bem. Você fez para Deus de todo o coração, mas você que se sentiu bem. Você acha que Deus estava triste e ficou feliz? Quem estava triste era você, era eu, a gente que ficou feliz, né? É claro que Deus tem prazer em receber o nosso louvor, mas muitas vezes quem está sendo transformado na verdadeira adoração é o adorador. É o adorador, né? A adoração, o louvor e a exaltação a Deus era uma prática comum no Antigo Testamento, como pode ser visto principalmente no livro dos Salmos, né? O livro dos Salmos. Hoje não é aula dos Salmos, mas o Salmo é um negócio incrível. O Salmo, ele revela a alma. O Salmo tem coisas que a gente não pode falar, não é verdade? O Salmo, vocês já repararam que o Salmo, eu gosto muito, eu passei a gostar mais dos Salmos por causa disso. O Salmo tem coisa que a gente não pode falar, né? A gente só pode falar na oração. Será que caberia bem o pastor pregar na igreja, ou eu aqui na aula falar, olha, Deus me abandonou, Deus não está comigo e a minha alma está triste? Não cabe bem eu falar isso. Mas no Salmo ele fala. Porque o Salmo está expressando o que ele sente. A minha alma está batida, até quando o Senhor vai me abandonar? Até quando o Senhor não se levanta e não vem me socorrer? Parece que está revoltado. Porque o Salmo é o que ele sente, brota da alma, brota do coração, brota do interior. E naquela linguagem do Salmo, ele vai se encontrando com Deus, ele vai falando com Deus, ele vai revelando, ele vai pondo para fora o que ele sente, ele vai pondo para fora o coração. E muitos salmos, no mesmo salmo, às vezes ele muda de tom e tem a percepção. Em outros não, em outros ficou só reclamação, porque foi a amargura que ele estava na alma sentindo, né? Então o Salmo, muitas vezes teologicamente fica difícil a gente falar, mas ele tem essas expressões do que era sentido, do que era percebido no coração do salmista, né? Tem salmos que são verdadeiros lamentos, que é chamado até de salmo de lamentação. Outros é apenas louvor da majestade, da grandeza de Deus, né? E os salmos não excluiu. Tem o salmo lá de lamento, tem o salmo de adoração, tem o salmo de entronização do rei, tem vários tipos de salmos. Mas a gente percebe que o livro que tem mais capítulos no Antigo Testamento é os Salmos. Se bem que, evidentemente, que a Bíblia originalmente não tem capítulos, né? Nenhum livro da Bíblia originalmente tem capítulo. Isso foi acrescentado depois. Só os Salmos que
eram numerados. Os salmos têm a divisão. O Salmo 1 é uma coisa, o Salmo 2 é outro, o Salmo 3 é outro. Só isso. Os outros livros colocaram depois a divisão em capítulos e versículos para ficar fácil de encontrar o texto. Mas o Salmo é o maior ou um dos maiores livros do Antigo Testamento e ele é um inário, que ele parte de orações e poesias, mas ele era cantado. A sua formulação inicial talvez surgiu de uma oração. Tem salmo que a gente vê que é uma oração, mas que foi transformado em louvor e era cantado, né? Então a gente percebe isso. Então o Antigo Testamento ele tem adoração na forma de louvor, mas nós já vimos que não é só o louvor. Nos 10 mandamentos mesmo nós já temos lá que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Então a adoração é somente a ele, já tem uma ideia de se voltar reconhecendo. Lembra do bezerro, né? O bezerro lá do que Arão fez o bezerro, e o povo adora o bezerro. O que foi aquilo? Foi apenas a construção de um bezerro e o povo se prostrar diante do bezerro? Não, é muito mais do que isso. Quando foi feito o bezerro, Arão e aquela liderança vai dizer: eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Então começa a ser prestado um reconhecimento de libertação da escravidão do Egito ao bezerro, né? Então ali você tem um reconhecimento dado ao ser errado, aquela imagem de fundição. Então não é só o que o povo estava cantando, né? É o reconhecimento, como o irmão Carlos disse aqui na sua definição de como ele entende louvor, né? Então o nosso reconhecimento tem que estar por trás daquilo que nós fazemos na nossa forma cultural. Aí nós temos aqui, e na descrição do céu no Apocalipse. Então nós temos o louvor no Antigo Testamento, nós temos o louvor no Novo, e no Apocalipse o louvor está no céu. Nós já vimos na nossa aula do Apocalipse que nós não vamos ficar na eternidade só louvando, né? E nós vimos também que a nossa morada não é exatamente lá no céu, mas a Nova Jerusalém desce. Mas desce com o trono de Deus, e onde Deus está é o céu, como nós entendemos o local da presença de Deus. Mas não será só música. Por isso que a nossa concepção de louvor e de adoração tem que ser mais ampla do que música. Porque nós vamos adorar a Deus por toda a eternidade, mas não necessariamente com harpas e uma roupa branca cantando, né? A gente vai adorar a Deus com todas as nossas expressões possíveis. Mas no Apocalipse, mesmo antes da Nova Jerusalém, estando já diante de Deus, o louvor e a adoração emana. Nós temos lá, inclusive, 2 capítulos do Apocalipse que eu achei dos mais lindos. Eu não vou lembrar o número agora, mas é aquele que parece que tem ondas de louvores. Acho que vocês vão lembrar dessa aula. O louvor começa primeiro com os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Eles adoram e prestam culto àquele que está no trono. Aí tem uma pausa, aí depois tem o louvor de todos os anjos. Aí diz que é milhares e dezenas de milhares. Aí todos os anjos louvam e adoram, e reconhecem. Aí depois vem todas as criaturas do céu, da terra e do mar. Então parece que é uma onda que vai crescendo. Primeiro só aqueles que estão juntinho do trono, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, primeira onda de adoração. Depois todos os anjos, milhares e milhares incontáveis. Depois todos os seres criados. Então no Apocalipse a adoração ela permeia todo o livro, né? Inclusive os seres celestiais estão adorando e reconhecendo quem Deus é. O pastor Fernando pregou no domingo e ele falava dos anjos que louvavam, né, e diziam santo, 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 reconhecendo aquele que está no trono, quem ele é, né? É importante a essa altura observar o cerne das diversas funções da igreja. Nos tempos bíblicos, a igreja se reunia para adoração e instrução. Qual que é o objetivo da reunião da igreja? Lá no tempo bíblico, pensando nesses textos de Paulo, tem aconselhai-vos, instruí-vos, tem doutrina, isso é o quê? Instrução. Tem salmo, cântico espiritual, hino, louvando a Deus, está lá no Atos, tem adoração.
Então, parece que na reunião tinha adoração e a instrução. Depois, eles saíam para evangelizar, né? Parece que tem isso ali nos cultos da igreja primitiva. Evidentemente que pessoas não convertidas poderiam entrar numa reunião cristã, mas a forma como é apresentada ali parece que é uma reunião que tem mais a presença dos cristãos, até porque era nas casas, né? Então era menor. Na adoração, os membros da igreja se concentram em Deus. Na instrução e na comunhão, se concentram em si mesmo e nos irmãos em fé. No evangelismo, se volta para os não cristãos. Aqui vai dizer que é importante a gente ter uma separação para a gente não negligenciar, ou seja, a gente perceber. Tudo isso é importante. A gente está dividindo, e lá em Atos não divide, mas a gente está dividindo porque é importante a gente observar. E no final das nossas aulas, a gente se questionar. Nós temos nos dedicado ao evangelismo, nós temos nos dedicado à edificação, nós temos nos dedicado à adoração, nós temos nos dedicado à ação social, então por isso que é importante esse olhar. E para concluir, já estamos aqui na última página, aqui já é o finalzinho, né? Eu só quero concluir repetindo algo que eu já falei, né? Não existe um padrão estabelecido nas escrituras para a liturgia. E isso tem sido um problema. O que temos é uma percepção geral, que Paulo apresenta, tem salmo, tem hino, tem aquilo, mas não tem uma regra. Significa que eu sou contra regras, ou que não pode ter regra? Contra a regra é bom, né? Mas significa que a igreja não pode ter uma liturgia? Não, a igreja pode ter uma liturgia e é até bom que tenha, né? Para ter um hábito, uma dinâmica, de saber como vai funcionar. Não está errado, nós temos a nossa liturgia e não tem nenhum problema. Inclusive, é interessante a gente seguir a liturgia que é estabelecida em cada comunidade. O problema é quando a gente fica tão aficionado, eu coloquei aqui, com a liturgia, que a gente começa a colocar a liturgia como se fosse algo bíblico. Eu vou dar alguns exemplos. Na nossa igreja não tem. É até engraçado falar isso, que parece que eu estou defendendo a nossa igreja, mas pelo menos eu nunca observei, tá? Talvez alguém já observou, e se observou não precisa comentar para não dar polêmica, tá? Mas eu nunca observei, mas eu já observei em outros lugares. Por exemplo, tem igreja que todo o templo tem que ser cinza, porque eu já conversei com irmãos dessa igreja, que eu não vou nem falar o nome, porque ele disse que a igreja lá é cinza, porque um dia Deus deu a revelação para um irmão que os templos têm que ser construídos desse jeito. Já virou uma regra. Então, ou seja, se a igreja não tiver pintada de cinza, é como se aquele local para o encontro não está adequado. Tem igreja que não aceita bateria. Aí talvez no passado a nossa igreja já teve esse problema, né? Ou igrejas batistas. Porque não é só Estados Unidos e Brasil, tudo a mesma coisa, irmãos. Quando surgiu o rock com guitarra e bateria, muitas igrejas associavam o rock e falavam isso não pode ter na igreja, isso é errado, né? Mas na Bíblia não tem nenhuma ordem sobre qual instrumento pode ter e não pode ter. Tem gente que falava a bateria do diabo, né? Não, mas foi a minha igreja que comprou, como é que é do diabo? O diabo que compra dele, essa aqui é nossa. Né? Então, mas muitas igrejas diziam isso. Ó. Eu fui de uma igreja que não podia ter bateria. Né? Então, a adoração não pode ter bateria. Eu não posso adorar a Deus com uma bateria. Só pode cantar. Tem igreja que é assim também. Só pode cantar com esse cenário. Não pode alguém criar uma música nova, trazer uma música nova. Quem disse que só pode ser com esse cenário, não pode ter uma música nova? O que Paulo diz é que tem que ser um cântico espiritual. Não está definindo, tem que ser esse cântico. Né? Posição da oração. Tem igreja que diz só pode orar de joelho, não pode orar de pé. Tem que orar virado para o templo, para o altar, não pode orar de costa. E cria um monte de regra que na Bíblia não tem. Então, o que nós precisamos ter consciência é que a Bíblia não estabelece para a igreja. O Antigo Testamento tinha. O culto judaico do Antigo Testamento tem uma série de prescrições. Mas a igreja, essa comunidade cristã que vai surgir, ela não tem uma liturgia especificada. Significa que a gente vai fazer tudo bagunçado? Não. A gente vai fazer com ordem e decência para edificação, de acordo com aquilo que se entende como fica melhor, talvez, mas a gente tem que ter essa flexibilidade.
Se um dia a igreja quiser trazer a bateria, ou surgiu a bateria, trouxe. Se surgir um dia um instrumento novo, por que não pode trazer esse novo instrumento para a igreja? Né? Então, a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Isso pode ser com bateria, com guitarra, com cavaquinho. Pode levar um cavaquinho para a igreja, irmão. Né? Pode ter um samba gospel? Pior que pode, irmão. Ou melhor que pode. Depende do seu gosto. Você gosta de samba, você vai falar melhor que pode. Se você não gosta de samba, eu vou falar pior que pode. Né? Porque os nossos ritmos, vocês acham que é o ritmo que Jesus louvava? Né? Não. Né? Não tinha piano. Nossas igrejas tradicionais têm uma característica muito europeia. Se você olhar alguns inários, tem coisas assim que se aproximam de Bach, né? Do Mozart, né? Tem coisas que se aproximam de algo mais elitista até, que é muito bonito. Mas se você pregar, se a gente for missionário numa comunidade indígena, aquela comunidade indígena pode adorar com seus ritmos e os seus instrumentos. Não vem um grupo da África aqui na nossa igreja, né? De crianças que canta lá dançando com várias expressões e louvaram a Deus. O que tem que ser é em espírito e em verdade. É claro que cabe a nós o respeito às instituições, à nossa instituição, ao nosso pastor, a nossa forma de ser como Igreja Batista Nova Jerusalém. Mas o que a gente não pode colocar é como se isso fosse um mandamento, como se isso fosse uma norma bíblica, né? Que na verdade não é, e a gente tem mudado e continua a mudar. Né? Então, é isso daí. Eu terminei aqui. Né? O foco deveria ser ou deve ser glorificar a Deus e levar o adorador a um relacionamento maior com Ele. Esse é o foco da adoração. Quando a gente adora, a gente reconhece quem Deus é e a gente busca ter um relacionamento mais íntimo com Ele. O alvo não deve ser necessariamente preservar uma prática só porque ela é antiga. E nem trazer algo novo só porque é novo, só porque é uma inovação. Ah, vamos trazer isso porque é novo, está todo mundo usando. Não é esse o motivo. Vamos continuar cantando isso para mostrar que a gente é batista, né? O objetivo não é esse. O objetivo é adorar em espírito e em verdade. Né? Se a gente manter algo tradicional, que seja com o objetivo de adorar e glorificar a Deus. Se a gente trazer algo novo, o objetivo ainda tem que ser adorar e glorificar ao Senhor. Ok? E aqui a gente finaliza. Eu finalizo aqui.